Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você, com a sua vida, com a sua família. Eu gostaria de parabenizar a Igreja Presbiteriana de Higienópolis por mais um ano de organização, igreja a qual eu amo e realmente Deus fez uma obra maravilhosa através dessa igreja, de pessoas tão especiais que eu tenho grandes lembranças, pessoas que realmente estão na minha memória durante muito tempo, de perceber como Deus agiu de forma tão precisa e tão especial na vida dessas pessoas. Eu trago um abraço fraterno da Igreja Presbiteriana Luz, do concílio desta igreja a qual a Igreja de Higienópolis é a mãe, né? Então a filha está parabenizando a mãe e trazendo um abraço fraterno. É bom a gente poder celebrar mais um ano de organização desta igreja, né? Eu agradeço a Deus, agradeço ao pastor Nilson, homem de Deus que me convidou, e o convite muito especial, esse convite realmente muito especial nesse período que nós estamos vivendo, um período de pandemia, e é um período difícil. Nós temos uma série nesse tempo, a nossa série de mensagem, ela é uma série que visa nos trazer algumas questões que são bem importantes na nossa realidade, do tempo que nós vivemos hoje. O tema da série é vulneráveis. E na realidade isso vai expressar o cuidado de Deus na nossa fraqueza, né? Porque Deus cuida de nós em nossa fraqueza. Eu sou vulnerável, nós vivemos em tempos onde a minha família é vulnerável, os meus filhos as minhas filhas são vulneráveis, onde a gente vive numa sociedade totalmente vulnerável, a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país, o mundo em si se tornou vulnerável. E em meio a essa pandemia se tornou muito mais visível, muito mais perceptível da questão da vulnerabilidade. Em março, um dia a gente estava indo para as ruas, participando de todas as atividades, fazendo tudo aquilo que a gente gostava de fazer e realmente indo sem precisar usar máscara, sem precisar nenhum cuidado de álcool em gel, de álcool 70, de qualquer outra coisa, sem precisar de distanciamento, a gente estava indo. Aí de repente, diante desse momento, se instalou uma grande pandemia no mundo. Pessoas morreram, muitas pessoas ainda continuam morrendo. Isso mostra a vulnerabilidade humana, o quanto nós somos vulneráveis. E talvez Deus tenha permitido que isso acontecesse no mundo para que a gente pudesse cair em si e perceber quanto frágil nós somos, quanto fraco nós somos e quanto nós dependemos de Deus. E aí, essa série, que é nesse período, no final já do ano de 2020, um ano totalmente atípico, com tantas questões que aconteceram e que ainda estão acontecendo, essa série ela vem no momento como se fosse o fechamento do ano, de perceber o quanto vulnerável nós somos, o quanto nós dependemos da graça, do poder de Deus sobre a nossa vida, da ação preventiva, da ação poderosa. Nós hoje já vivemos em tempos onde poucas pessoas não tiveram alguém próximo que pegou o Covid e que veio a óbito. Poucas pessoas, realmente. E poucas pessoas também não tiveram alguém que realmente dentro da família que acabou passando por Covid e tendo alguns problemas, alguns transtornos na sua caminhada. Na realidade, esse período nós vamos falar de vulnerabilidade, nós vamos falar à luz de um dos grandes homens de Deus registrado na Bíblia. Talvez o profeta mais bem citado no Novo Testamento. Falado bastante, onde o próprio Senhor Jesus o cita, um profeta que foi tão especial que no momento no Monte da Transfiguração, ele aparece ao lado de Jesus, ao lado de Moisés. Moisés representando a lei, Elias, esse grande profeta, representando todos os profetas. E Elias, na sua caminhada, foi uma caminhada tão marcante que ele não passou pela morte. Deus o tomou para si, Deus tomou Elias para si. E o que é interessante de Elias ser um dos grandes profetas, de realizar grandes milagres, grandes ações, estar sobre a sua vida, é que
Tiago, irmão do Senhor, quando escreve a sua carta, ele diz que Elias era homem igual a nós, com as mesmas fraquezas e com a mesma vulnerabilidade. Homens sujeitos aos problemas, às dificuldades em si, e Deus usou ele poderosamente, que ele orou para que não chovesse, e não choveu. Ele orou para que chovesse, e depois choveu. Mas Elias também passou por problemas, por dificuldades, as quais todos nós passamos. Todos nós passamos por dificuldades, passamos por problemas e não sabemos lidar com essas questões. E talvez nesse tempo de Covid, talvez os seus problemas, as suas dificuldades, isso tenha se evidenciado em sua vida. E aí, para você vencer, para você conseguir lidar, para você conseguir enfrentar, talvez você encontre realmente muita dificuldade. O que eu preciso fazer? Então é importante a gente ler a palavra do Senhor e à luz da palavra do Senhor a gente encontrar uma solução. O tema desse domingo, de hoje, é um tema que fala sobre declínio e esperança. Duas palavras. Primeiro, declínio no sentido de que a gente percebe Elias parece que está no auge, né? Mas aí tem a questão do declínio. E a esperança é que aquilo que Deus vai apontar a respeito do nosso futuro, da nossa vida em si. Eu queria convidar você a ler o texto da palavra do Senhor no livro de 1 Reis, capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 8, a palavra do Senhor. Nós vamos ler, mas antes eu gostaria de orar, pedir que o Espírito Santo de Deus que está aqui presente, que ele fale ao meu coração, ao seu coração, ao coração de cada um de nós, você que está me ouvindo aí nesta noite, eu gostaria que o Espírito Santo de Deus falasse ao seu coração e assim você realmente se aquietasse diante da voz do Senhor, diante daquilo que Deus quer falar para você nesta noite. Vamos orar. Pai querido, Deus bendito, te agradeço, Senhor, porque Tu tem cuidado de nós, Tu tem sustentado as nossas vidas. E agora, Senhor, eu quero te pedir que o Teu Espírito, Senhor, fale ao coração de cada um de nós. Cada pessoa, Senhor, que vai ouvir esta mensagem. Abençoa, Senhor, a Igreja Presbiteriana de Higienópolis, que completa mais um ano de organização. Que Tu me use, Senhor, de forma maravilhosa. Que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração sejam agradáveis diante de Ti, Tu que é minha rocha, meu Redentor e Senhor meu. No nome de Jesus que eu oro. Amém. A palavra do Senhor diz assim: Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem, se amanhã a estas horas eu não tiver feito com sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. Elias ficou com medo, levantou-se para salvar a vida e se foi e chegou a Beceba, que pertence a Judá, e ali deixou seu servo. Ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando um dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro, sentiu vontade de morrer e orou: Basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que um anjo tocou nele e disse: Levante-se e coma. Elias olhou e viu perto da sua cabeça um pão assado sobre pedras em brasa e jarro de água. Comeu, bebeu, tomou, tornou a dormir. O anjo do Senhor tocou nele e disse: Levante-se, coma, porque a viagem será longa. Então Elias se levantou, comeu, bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Que Deus nos abençoe e nos faça entender a sua palavra. Queridos, quando eu olho para esse texto, eu percebo esse texto
É um texto fantástico que fala da história de Elias, mas antes da gente chegar nesse texto, é bom a gente só situar, trabalhar você dentro da questão do contexto para que você consiga entender de que se trata, qual o momento, né? Elias foi um dos grandes homens, e nós já falamos isso a respeito da sua ação, do seu poder, das suas conquistas, e os capítulos que antecedem, o capítulo 17 é o capítulo onde Elias é apresentado, é ali colocado, tesbita, né, um homem de origem humilde, todas essas questões, e Deus usa ele poderosamente, e a gente vai ver lá no texto mesmo, vai falar, Elias fala, não vai chover durante 3 anos, para de chover e não chove durante 3 anos, né? E depois Elias fala, não, agora vai chover, né? E aí ele fala para o seu moço que está lá, olha, começa a olhar na direção de onde vem a chuva, e ele começa a olhar e ver uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, e lá ele percebe, e Elias fala, vai vir grande chuva. Mas dentro desse período, a gente vai percebendo da questão dos profetas, que eram os profetas de Baal. Os profetas de Baal, eles vieram com Jezabel, que era uma princesa, em que ela adorava a outros deuses, né? E essa é a questão, por isso que ela traz consigo, quando ela casa com, a gente vê aqui, Acabe, ela realmente casa, une os reinos e se tornam poderosos, mas Jezabel era uma princesa que a Bíblia ela traz algo como uma mulher ruim, uma mulher péssima. As citações relacionadas a Jezabel são citações de serem mulheres, de ser mulher ruim, né? Ainda hoje algumas pessoas fazem chacotas relacionadas à questão de Jezabel, filha de Jezabel, várias questões. Jezabel, ninguém gosta de chamar de Jezabel, ninguém gostaria de colocar o nome da filha de Jezabel, e ela tem uma fama ruim, uma fama horrível, essa mulher. Mas era uma mulher perversa, era uma mulher que ela faz algumas ações assim terríveis. Ela praticamente se torna o rei, porque Acabe, ele se torna alguém bem apagado diante das ações de Jezabel. E aqui o que é interessante é que Elias desafia os profetas de Baal, que eram aqueles profetas que Jezabel havia trazido da sua idolatria, do seu reino, e ele desafia no sentido de fazer descer fogo dos céus. E aí, né, Elias até zomba dos profetas de Baal que ficam lá grande tempo e ficam clamando, e eles clamam, e aí eles começam a, de alguma forma, se machucarem, né, fazendo algo contra si, querendo, e o fogo não desce dos céus, e Elias, com um chamar, com um clamar somente a Deus, pede para que desça fogo dos céus, desce fogo dos céus, e além de consumir o holocausto que estava lá, consome também, mata os profetas de Baal. E aí isso, algo que deixa extremamente irritado Acabe, fala para Jezabel o que aconteceu, Jezabel fica muito irritada, de tal forma que Jezabel chega e manda os mensageiros para que eles vá e falem a Elias, que realmente, assim como ele matou os profetas, que eram os profetas dela, os profetas de Baal que estavam lá, os 450 profetas de Baal, e tinha mais outros profetas, e todas essas questões que Elias acaba com aqueles profetas, e fala, olha, você também vai morrer, eu vou matar você. E aí, queridos, conforme nós lemos o texto, Elias fica muito impactado com tudo isso, impactado de forma negativa, de forma que o texto relata que ele tem medo. E por ele ter medo, ele foge. Ele vai para o deserto. Ele vai, diz o texto, para preservar a sua vida. E o que é interessante que a gente vê é que mesmo ele indo para preservar a sua vida, ele chega e se arrepende. E a oração que ele faz ao Senhor, eu não sou melhor do que os meus patriarcas, eu prefiro morrer, eu quero morrer. Alguns autores, eles descrevem que Elias aqui está vivendo um momento extremamente depressivo, ou talvez de tristeza profunda. Eu não quero entrar nessa questão, nem nessa discussão, eu não quero trabalhar isso, porque a gente não tem argumentos para chegar e dizer isso ou aquilo outro, mas o que eu quero perceber é que realmente o texto está descrito que havia algo que não estava muito legal na vida de Elias, não estava muito bem com ele. E quando ele percebe que realmente está ameaçado de morte por Jezabel, ele foge.
vai para o deserto. Vai para um lugar, e o que eu acho interessante que a gente vai observar no texto é que ele abandona até aquele que era o companheiro dele, diz o texto, né? Ele deixa para trás aquele que era o companheiro, nós lemos isso, e aí vai sozinho no deserto. E ele fala, eu prefiro morrer. Alguns personagens bíblicos passam por esses momentos difíceis, né? Nós temos o caso de Jó, nós temos o caso de vários personagens bíblicos que passam por esse momento de tristeza, pessoas que realmente percebem que a sua vida está no momento de declínio, no momento de tristeza, de dor, de lágrimas. A gente vai percebendo isso, alguns personagens passam por esse momento. Mas o que é interessante a gente ver é que Deus tem um cuidado muito especial com o profeta. Deus tem um cuidado especial, e diz lá o texto que o anjo do Senhor vai e toca, e aí coloca ali ao lado de Elias um pão assado para que ele possa comer, e coloca também água para que ele possa beber. E ali coloca que Elias estava tão cansado, comeu, bebeu e depois voltou a dormir. E aí pela segunda vez o anjo chega, levanta, come, né? E quando toca pela segunda vez, parece que Elias começa já a entender a questão da mensagem em si. E aí Elias sai e vai para o Monte Horebe. O Monte Horebe é o lugar onde Deus deu as leis para Moisés. Então é um lugar extremamente significativo. Então parece que Elias sai de um lugar, de um estado talvez de tristeza, talvez de depressão, talvez de dor, de lágrima, um estado assim de declínio na sua vida, e vai para o monte da lei para resgatar, para trazer algo para a sua vida, para o seu viver, para o Monte Horebe, como nós vimos no versículo 8 do texto que nós lemos. E aí, queridos, eu queria trazer para você, falar um pouco sobre essa questão do declínio, da esperança, questão que fazem parte da nossa vida, fazem parte do nosso viver. Nós também passamos por momentos difíceis, nós também temos algumas situações onde parece que há declínio sobre a nossa vida, nós também passamos por algumas situações onde parece que a desesperança é que está reinando, e aí o que é importante a gente perceber é o que o texto vai nos ensinar. O texto traz para nós, primeiro, uma notícia ruim. O texto inicia logo com uma notícia ruim. Notícia ruim da questão de Jezabel. Jezabel é uma princesa que traz uma notícia ruim. Olha, pensando isso no nosso dia, quando nós, em março, vimos a questão do Covid, começando lá na China e se alastrando por toda a parte do mundo, e depois tendo o primeiro caso aqui no Brasil e várias questões acontecendo, essa talvez tenha sido a notícia mais ruim do ano. Nós tivemos outras notícias ruins aqui na cidade do Rio de Janeiro, nós tivemos no início do ano a questão da água, nós tivemos notícia da questão dos políticos e várias questões, notícias ruins nós tivemos no decorrer do ano. Mas essa notícia da questão de um vírus que silenciosamente estava avançando pela China, entrando pelos países e que na realidade não tinha como limitar a vida das pessoas, não tinha como limitar a entrada desse vírus, talvez essa tenha sido uma das notícias mais ruins do ano de 2020. E aí muitos de nós nos desesperamos diante dessa questão. Um desespero total, e algumas pessoas ficaram muito deprimidas. Algumas pessoas chegaram e algumas morreram não pelo vírus em si. Algumas pessoas morreram pela depressão. Algumas pessoas tentaram tirar a própria vida, e essa questão de uma depressão que veio sobre elas, e pessoas que tentaram tirar a própria vida. Algumas pessoas se entristeceram, algumas pessoas até hoje não conseguiram ainda se recuperar dessa notícia ruim. Nós estamos sujeitos a notícias ruins. Não tem como a gente fechar, não ouvir as notícias ruins, porque elas estão o tempo todo diante de nós. A notícia ruim, ela está o tempo todo diante de nós. E aí, qual é a diferença? Qual é a questão? Qual é a diferença diante dessa notícia ruim? A nossa reação é que faz diferença. Como a gente reage às notícias ruins da vida. Como a gente reage às notícias ruins da vida. Daí eu quero primeiro pensar um pouco na questão do profeta Elias, quando no versículo 3
ele demonstra a sua reação. A reação dele talvez seja parecida com a reação de muitos de nós. Reação de alguém que vai fugir, reação de alguém que tem medo, reação de alguém que deseja a morte, reação de alguém que quer dormir e acordar e de repente isso tudo já ter passado. Reação que é muito comum a muitos de nós. Talvez algumas pessoas que estão me ouvindo nesse dia, algumas pessoas ainda estão com essas sequelas, algumas pessoas ainda estão tendo desejo, talvez, de morte relacionada à questão da sua vida. Olha, eu comumente tenho recebido pessoas que têm falado, olha, tem que tomar cuidado com fulano que está tentando se matar, com pessoas que estão tentando se matar, e existem muitas e muitas pessoas que estão vivendo em tempos onde, diante da notícia ruim, diante das questões que a sociedade lança, essas pessoas têm vivido um declínio tão terrível em sua vida, de maneira em que talvez elas tenham tido uma reação ruim, uma reação de alguém que quer a morte, quer se matar, de alguém que diz a vida não tem mais sentido, não vale a pena viver. Aí, querido, eu quero chamar você a atenção de ver o que Deus faz diante dessa situação. O que Deus faz diante desse momento? O que Deus faz quando nós estamos passando por esse problema, quando nós estamos enfrentando, lidando com essa notícia ruim, quando nós temos uma reação negativa relacionada à notícia ruim, e certamente a nossa reação é uma reação desproporcional à notícia ruim que nós tivemos, porque é uma reação talvez considerando a questão do medo, uma reação nos trazendo a limitação. Deus toca na nossa vida. Existe uma providência divina. Existe um Deus que vem ao nosso encontro. Existe um Deus que vai nos buscar no lugar onde nós estamos, na situação que nós enfrentamos, no momento em que nós vivemos, na situação que, ainda que essa situação seja uma situação ruim que nós estamos passando, mas Deus vai lá ao nosso encontro. O texto bíblico diz que o anjo foi lá e tocou no profeta. E esse toque, essa questão é começar uma modificação. A realidade, ela às vezes não muda. Jezabel não deixou de querer matar o profeta Elias. Ela quis sim matar, mas ela não conseguiu. E o que é interessante que a gente vê, depois você pode ler o texto, os versículos, os capítulos seguintes, você vai perceber que o próprio profeta fala a respeito da morte de Jezabel, uma morte terrível, onde ela é jogada do palácio e o seu corpo não é encontrado porque os cães comem o seu corpo, algo terrível. Quando a gente pensar numa rainha que talvez tivesse todo o protocolo para ser enterrada, ela não pôde ser enterrada porque o seu corpo não foi achado. Então a gente percebe que aquela mulher em que havia trazido uma notícia ruim profeta e que realmente adorava Baal, que tinha várias questões e que realmente era uma mulher temida por muitas pessoas, diante do poder de Deus, essa mulher teve que se render e teve um final muito terrível. Mas eu quero chamar a sua atenção a confiar no Senhor, a perceber que existe um Deus que cuida de você, e eu queria que você, diante das notícias ruins, diante dos problemas, diante das dificuldades, eu queria que você percebesse que existe um Deus que providencia todas as coisas. Eu tenho olhado para a história e tenho visto relatos, testemunhos de pessoas daquilo que Deus tem feito na vida delas, e isso tem sido algo muito marcante, muito especial, de perceber que Deus continua agindo na vida de pessoas poderosamente, em meio à pandemia, em meio ao desemprego aumentado, em meio às crises. Eu percebo que pessoas têm sido abençoadas com um novo emprego, pessoas têm sido abençoadas com um aumento de salário. Eu também tenho visto pessoas que têm passado por momentos de tristeza, de dor, pessoas que têm tido perdas financeiras e pessoas que têm tido dificuldade para se alimentar, para viver, para caminhar diante do tempo que nós vivemos. Então a gente pode perceber cenários diferentes, mas o que é importante nesse cenário, a gente perceber que Deus está presente, que Deus vem ao nosso encontro. Olha, eu vou falar do fato que marcou toda a história do mundo, toda a história do universo. Nós fomos criados perfeitamente por Deus. Deus nos fez perfeito. E a palavra de Deus diz que quando Deus olhou a criação, depois de ter feito homens, mulheres, toda a obra, toda a natureza em si, Deus olhou, olha, isso é muito bom, isso é maravilhoso.
mas Deus havia feito um homem livre, um homem com toda a liberdade, onde ele podia desfrutar de tudo aquilo que Deus havia criado. Mas Deus estabeleceu um limite para o homem. E esse limite era a árvore que estava no centro do jardim. E Deus falou para Adão, olha, você não vai comer dessa árvore, porque no dia em que você comer, você vai morrer dessa árvore. Mas Deus fez o homem com toda a liberdade plena, a perfeição do homem era total, que mesmo Deus ordenando o homem não comer, o homem comeu. E essa questão da liberdade do homem comer. E no momento quando o homem come, o homem realmente ele está dizendo, olha, eu não aceito as ordens vindas de Deus. E aí o pecado entra no mundo e traz todo o transtorno que nós conhecemos. E nós que havíamos sido criados por Deus e fomos criados por Deus, a vulnerabilidade parece que ela toma algo muito mais forte, porque Deus fala que no dia em que o homem comesse do fruto da árvore, da ciência, do bem e do mal, esse homem morreria. E aí começou todo o processo de morte nesse ser humano. O ser humano começou a viver com semelhante de forma não tão amistosa como vivia. Adão, que antes falou para Eva, essa sim é osso dos meus ossos, carne da minha carne, eu vou chamar de varoa. Agora Adão fala diferente, olha, a mulher que tu me deste, de uma forma extremamente pejorativa. E há uma mudança em si no ser humano, mas Deus vindo ao encontro do homem. Deus falou, Adão, onde você está? Deus vai onde Adão está. E Deus começa o processo de restauração na vida do homem. O homem havia feito para si, para cobrir a sua nudez, havia feito das árvores do animal, das folhas das árvores, ele havia feito uma vestimenta, e Deus pega e mata um animal inocente. Deus mata, derrama o sangue daquele animal inocente. E Deus chega e ali começa já a anunciar aquele que viria ao nosso encontro e trocaria e saciaria a nossa fome e a nossa sede e nos resgataria. E nós poderíamos estar novamente diante desse Deus poderoso. Jesus Cristo ali em Gênesis 3:15, onde fala que da semente da mulher nasceria alguém que esmagaria a cabeça da serpente. Jesus Cristo veio e assim esmagou a cabeça da serpente, venceu a morte. A morte hoje não tem nenhum poder sobre nós, porque Jesus já a venceu. A morte foi vencida. O apóstolo Paulo fala, morte, onde está a sua vitória? Ela foi vencida, porque Cristo lá na cruz se entregou pelos meus pecados, pelos seus pecados, pelos nossos pecados, para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância, e assim desfrutássemos da vida em abundância que só Deus pode nos oferecer. O toque de Deus é maravilhoso. Esse é o toque do Evangelho em nossa vida. É o toque da transformação, da modificação, que nos aponta um novo rumo e que nos leva para um novo local, onde nós podemos estar, podemos relembrar as leis do Senhor, aquilo que Deus tem feito. E aí, querido e querida, algo que é importante que nós vemos no texto, é que existe aqui uma ordem dada ao profeta. Levante e coma. Levante e coma. Deus fala, o trabalho ainda não acabou, você precisa continuar o trabalho. O trabalho ainda não acabou, você precisa continuar. Eu queria chamar a atenção a você que está me ouvindo nesta noite, a pensar um pouco sobre a sua vida, sobre a sua caminhada, e a perceber que o trabalho ainda não acabou. Por isso Deus fala, levanta. Onde você está? Levanta. Levanta, porque o trabalho não acabou. Existe uma longa caminhada ainda. Existe algo maravilhoso que Deus quer fazer e quer continuar fazendo. Creia nisso. Creia que Deus vai continuar fazendo algo na sua vida, no seu viver, porque o trabalho ainda não acabou. Existe muito a ser feito, muita coisa a ser feita. Deus tem um projeto maravilhoso para você. Comece a pensar um pouco sobre isso, sobre essa ordem que Deus dá para você. Uma ordem que tira você do momento de declínio, momento de depressão, ou de tristeza profunda, ou de qualquer que seja o termo, mas um termo que algo que não está muito bem, que não nos leva a ter a felicidade, a paz que nós gostaríamos de ter diante das notícias, das questões que acontecem, realmente nos conduz a uma visão de esperança.
de um Deus que cuida de nós, que nos sustenta, que nos ampara. Estamos o tempo todo expostos a notícias ruins e precisamos perceber isso. Nós não podemos evitar que as notícias ruins cheguem aos nossos ouvidos ou até mesmo aos nossos olhos. Nós estamos diante de visualizar ou de ouvir, ou de perceber notícias ruins diante de nós. A maneira como nós reagimos, essa maneira, ela pode ser diferente e ela depende muito da confiança que nós temos no Deus. Ela depende muito da maneira em que nós lidamos com Deus, da nossa relação com o Senhor, do entendimento que nós temos do projeto de Deus na nossa vida, do entendimento que nós temos da soberania de Deus sobre a nossa vida. E aí, queridos, as notícias ruins, ao invés de nos levarmos aos declínios, na realidade elas são notícias que nos impulsionam à esperança, à vivência, ao amor, à graça, ao poder do Senhor. Então, quando a gente está diante de uma notícia ruim, de algo que talvez seja algo que possa nos entristecer naturalmente, nós devemos perceber que existe um Deus que cuida de nós, existe um Deus que nos ampara, que nos sustenta. Deus realmente tem algo especial para nós. Nós não precisamos mais fugir da realidade, nós não precisamos mais desejar a morte. Nós não precisamos mais querer dormir e achar que a gente vai acordar no outro dia e parece que tudo vai passar. Nós podemos olhar para o texto e olhar para a nossa vida e perceber que Deus está em nossa vida, Deus está cuidando da nossa família. Quantos atos poderosos Deus tem feito? Quantas coisas Deus tem feito no seu lar, na sua vida? Eu tenho particularmente percebido como Deus tem me amado, como Deus tem agido na minha vida, como Deus tem me sustentado. Eu conheci muitas pessoas que passaram por momentos difíceis, né, diante dessa pandemia que nós estamos vivendo, mas eu queria dizer para você que não existe motivo para que você esteja triste e deseje a morte. Existe um Deus que está presente. E se você está vivendo esse momento de tristeza, se você está vivendo esse momento onde você está desejoso da morte, eu queria chamar a sua atenção e perceber que Deus toca em você. Como Deus toca hoje? Existem muitas maneiras. Deus pode usar a palavra, aquilo que eu estou falando, para você que está ouvindo, mas Deus pode também usar algo que talvez seria mais ordinário, né? Algo comum, dia a dia. É o fato de você se ajoelhar, se colocar diante dEle e orar a Ele. Ou talvez até mesmo a palavra do Senhor. A leitura de um versículo, de um texto bíblico, de algo, Deus pode de alguma forma tocar em você. O toque do Senhor é algo que não dá para a gente explicar, a gente não sabe como, mas às vezes a gente está num momento de tristeza. Imagina você, quando a gente vai, durante esse período participei de muitos sepultamentos, e quando eu chego a pessoa está chorando, e às vezes dá um toque na pessoa, a pessoa olha para você e algumas pessoas querem te abraçar e começam a chorar. Comece a pensar que quem está tocando é o próprio Deus, é o anjo do Senhor que está tocando, querendo trazer consolo para a sua vida, querendo trazer ajuda, amparo, querendo dar sustento, querendo demonstrar o amor. Olhando para o texto, a gente vê que existe um rei diferente, um rei que age de forma poderosa. Existe um Deus aquele que cuida de nós, que nos sustenta, tá? Você pode sim olhar para as notícias e até mesmo para as ameaças da sua vida, mas você pode olhar com esperança, olhar de forma diferente. Você pode trabalhar a sua vida, o seu viver, a ter um olhar de esperança, de perceber isso, que Deus cuida, que Deus sustenta a sua vida, que Deus sustenta o seu viver. Você pode olhar com a esperança de que existe um Deus que está cuidando de você, existe um Deus que está te amparando, existe um Deus que está te dando força para você enfrentar as dificuldades, os problemas da vida em si. Creia nisso, querido. Creia nisso, querida, né?
O amor de Deus por nós é muito grande. O amor de Deus por nós é tremendo. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus sustente, que Deus te dê força na sua caminhada, que você possa realmente sentir o olhar, o poder de Deus sobre a sua vida. Amém.